Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para cumprir uma promessa, como se diz, promessa dívida. A vez passada fiz o anúncio das rubricas que passaremos a passar, nesse caso, rubricas dos santos. E aqui estamos nós para cumprir esta promessa. Eu sou Hilário Júlio e nós somos de Catequizantes Rúdibus. Eu trouxe aqui o meu grande amigo e irmão, o senhor teólogo Edson Grosso Lima, para nos falar de um santo. Eu também não sei qual é, né? Vamos saber juntos e de cá para diante vamos ouvir e conhecer um bocadinho a história do santo que o nosso irmão, o senhor teólogo Edson, nos trouxe. E logo adiante poderemos então nos comentários colocar o que sabemos acerca deste mesmo santo. Mas antes, vamos ouvir. Então, Sr. Teólogo Edson, passamos a palavra, mas antes gostaríamos que nos levasse a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Obrigado, caro Hilário, e renovo os votos de boa noite para todos os irmãos que nos estão a acompanhar neste momento. Hoje falaremos pela primeira vez de São Basílio Magno. A Igreja, desde o início do século II, é caracterizada como santa e, portanto, no século IV, com o Concílio de Niceia e de Constantinopla, ela é definida e caracterizada como una, santa, católica e apostólica. O Concílio Vaticano II, seguindo a tradição e concorda com ela, chama a Igreja indefectivamente santa, isto é, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 39. E também Esposa Imaculada Lumen Gentium, número 6. A Igreja é essencialmente santa por natureza, pois os dons que ela dispensa é santo. Os seus dons são os sacramentos e a palavra de Deus. Porém, ela acolhe no seu seio pessoas que estão em via de santificação, nós, os homens. E hoje temos a graça de conhecer a vida de forma breve de São Basílio Magno. São Basílio Magno nasceu por volta do ano 330, na cidade de Cesareia de Capadócia, isto é, província do Porto, na Ásia Menor. Ele era membro de uma família cristã, pois é notável na sua família que todos os seus irmãos e irmãs foram canonizados santos. E daí podemos ver que São Basílio Magno é de uma família tradicionalmente cristã. A sua avó, que se chama Macrina, é santa. A sua mãe, Emélia, é santa. Os seus irmãos, Gregório e Pedro, são santos. E a sua irmã, Macrina, é santa. Então, não tem como. A família de São Basílio é totalmente santa. É uma família que tem no seu seio, ou melhor, é uma família notavelmente santa. São Basílio não recebeu o batismo enquanto criança, porque naquela época
já se instalava, ou melhor, já era notável as perseguições e por este motivo ele não teve este privilégio de ser batizado enquanto criança. Em 358 morre o seu pai e São Basílio, juntamente com a sua família, a sua mãe, a sua irmã e os seus irmãos, são chamados a emigrar para a Anésia. São Basílio estudou retórica na Cesareia, depois em Constantinopla e finalmente em Atenas. Ele, como filósofo, tinha a possibilidade de ensinar a retórica, tinha a possibilidade de viver uma vida normal, conforme eram as pessoas naquela época. Todo aquele que estudava filosofia era posteriormente mestre em filosofia. Mas vimos que São Basílio renuncia este título, renuncia a sua carreira para viver uma vida de plena contemplação com o Senhor. Renuncia este título para poder buscar a vida cristã. Assim sendo, São Basílio dá os seus primeiros passos, entra para o mosteiro, juntamente com os monges da Síria, do Egito, da Palestina e da Mesopotâmia. São Basílio, ao deixar, ou melhor, São Basílio, ao entrar para a vida monástica, aceita o batismo e lá foi batizado em Cesareia, isto é, no ano de 356. Depois dele ter vivido a vida monástica, dá mais um passo, ordenado presbítero em Cesareia. São Basílio conquistou uma grande autoridade graças à sua excepcional atividade ascética e caritativa. É importante dizer que o mosteiro é um lugar de oração, é um lugar de busca permanente de Deus. Quem entra para o mosteiro, ou melhor, quem entrava para o mosteiro naquela época, simbolizava deixar tudo quanto é mundano, para assim buscar tudo quanto é religioso, para buscar uma vida de total configuração com Cristo. Em 370, morre Eusébio, o então bispo de Cesareia, e São Basílio Magno é convidado pelo povo, é aclamado pelo povo e chamado a ser o bispo de Cesareia, de Capadócia. Ele não recusou porque era uma missão da igreja. Aceita assim e, ajudado pelo seu amigo Gregório de Nacianzano, torna-se assim bispo de Cesareia. E São Basílio, ao se tornar bispo de Cesareia, ele viveu dando tudo de si aos outros. É de lembrar que São Basílio veio de uma família rica, de uma família que possuía muitos bens, mas ele renuncia a tais bens e, ordenado bispo, ele dá os seus bens aos pobres. Vamos então assim
entrar naquilo que é a espiritualidade de São Basílio Magno. Qual é a espiritualidade de São Basílio Magno? São Basílio Magno era um monge eremita e, como dizia, o mosteiro representa uma vida de pobreza, uma vida de negação das coisas mundanas e uma vida completamente vivida na oração. Passo pionagem. São Basílio vivia de uma autêntica vida penitenciária. Ele buscava sempre a Deus na penitência. Vivia o jejum e a oração. Ordenado bispo, teve particularmente atenção pelos pobres e ele é chamado como bispo que teve uma total dedicação aos pobres, porque ele doou todos os seus bens para a vida dos pobres. Ele não quis ter para si todos os bens, mas desejou partilhar com os que não têm alguma coisa. E também São Basílio foi um autêntico liturgista, pois ele interessou-se muito pela vida da comunidade no âmbito litúrgico. E São Basílio morreu em 379. Muito obrigado pela atenção e agradeço imenso pelo convite. Muito bem. Nós agradecemos, Sr. Teólogo Edson Grosso Lima, pela exposição e nos dar a conhecer a vida e a espiritualidade de São Basílio Magno. Então, assim foi a nossa primeira sessão das nossas rubricas dos santos. Você que acompanhou e teve a oportunidade de conhecer um bocadinho da vida deste que foi São Basílio Magno, e vejamos um pormenor. Foi homem como nós. E por sinal a sua família toda foi canonizada como santos, né? Então, em particular, que afinal a santidade é uma coisa que podemos alcançar e que está realmente nos desafiando cada dia que passa. Então, neste sentido, você também pode ser santo. Basta que, conhecendo as Escrituras, cumpras devidamente no teu lugar aquilo que Deus te chama a fazer ou a colocar à disposição dos homens, sobretudo dos que mais precisam. Quero agora dizer, nós na próxima quarta-feira passaremos a exposição em palestra, catequese, como queira, de um tema que será ministrado pelo filósofo Miguel Felizardo, com o tema prostituição. Então não perca, continue a acompanhar-nos e contribua sempre com os seus likes, os seus comentários, as suas partilhas, para que possamos crescer e expandir ao mais longe possível os mínimos detalhes que de cá para frente podem se tornar grande porção de contaminação e de expansão da palavra do Senhor, do conhecimento e de tudo o que nós podemos dar como contribuição para este nosso grupo, nosso modo de vida. E não se esqueçam, nos comentários, coloquem um bocadinho que sabem sobre São Basílio. O nosso Senhor Teólogo Edson deu-nos uma pincelada, como viram, em resumo, não podia dizer tudo. Então há sempre aspectos que ele pode não ter dito. Então, você que sabe um pouco a mais sobre a história de São Basílio, coloque nos comentários e veremos até que ponto estamos realmente interessados a percorrer essa vida, essa aventura em busca do conhecimento dos santos. Então não percam as próximas sessões. Mais uma vez agradeço e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
que São Basílio Magno interceda sempre por nós, a cada dia e a cada instante da nossa vida.